amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Hoje eu quero falar um pouco a respeito do vaso escolhido. Você é um vaso precioso nas mãos de Deus? Ou você é um vaso esquecido num canto, pegando poeira? Como você é? Como você se vê? O interessante é que Deus, Ele escolheu vasos preciosos para Ele. E dentro deles foi Paulo, um dos que foram escolhido para ser um vaso precioso nas mãos de Deus. E isso me faz pensar em relação a, será que Deus escolheu somente vasos preciosos na época ali de Cristo Jesus, com os discípulos, na época de Paulo? Nós vimos muitas histórias de missionários e pessoas em que se entregaram por amor a Cristo Jesus a obras maravilhosas. Podemos considerar de que cada um deles foi um vaso precioso escolhido por Deus. E você? Você é um vaso precioso escolhido por Deus? Ou é um vaso esquecido? Ou é um vaso que não tem o seu valor, que não é reconhecido, que não é visto? Um vaso lá no porão, sem nenhuma chance de poder ser alentado e enfeitado por Deus ou ornamentado por Cristo Jesus. Como você se encontra hoje? Você realmente se vê como um vaso escolhido ou não? Veja lá em Atos capítulo 9, versículo 11 a 21, lá diz assim: o Senhor lhe disse, vá à casa de Judá, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficaram perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aquele que invoca este nome? E não venho para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Nós podemos ver que Paulo era um homem que perseguia os cristãos. Paulo era aquele homem que queria destruir o nome de Cristo Jesus. Ele imaginava de que este nome era prejudicial à sua obra, prejudicial à sua religião, prejudicial à sua fé, e por isso fora a Damasco para perseguir mais e mais cristãos, servos do Senhor Jesus. E ali ele viu a vontade de Cristo Jesus resplandecer sobre ele. Quando Cristo Jesus apareceu a ele numa luz brilhante, onde deixara ele cego, e a voz em que aparecia, em que fora ouvido não somente por Paulo, mas também por todos aqueles em que estavam com ele. E assim Paulo pôde olhar e ver a glória de Deus resplandecer por um minuto na vida dele, e assim ficar cego. Mas ainda assim ouvia a voz de Cristo Jesus que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo, ou Saulo, respondeu a Cristo Jesus dizendo, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem persegues. E o interessante é que este mesmo homem que fora para perseguir, fora escolhido por Cristo Jesus, para agora anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo
foi um homem impuro. Veja lá em Atos capítulo 1, versículo 2, o que diz a respeito de Paulo. Lá diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Era um homem impuro, sedento de poder, sedento de ganância, voltado a fazer aquilo em que o coração dele queria e não aquilo em que Deus queria para ele. Era um homem que, através daquilo em que o Senhor mostrou a ele, começou a se quebrantar e a levar o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo era um homem quebrantado, humilhado e vazio. Ele fora quebrantado por Cristo Jesus ali na viagem para Damasco, em que literalmente caiu do cavalo e assim foi voltado a fazer a vontade de Cristo Jesus, por obrigação. Mas ainda assim, quando ele se encontrava 3 dias cego, ele se encontrava orando, como o Senhor dissera a Ananias, e ali ele se quebrantou completamente pelo amor de Cristo Jesus. Em Atos capítulo 9, versículo 3 a 8, você vê essa história. Analise, veja a oportunidade em que Paulo teve de ser um vaso escolhido por Deus, mesmo com a arrogância ou a circunstância de poder em que ele tinha no coração. Cristo Jesus deu a ele a chance de poder ser um vaso escolhido. E quando ele se deu a chance de poder ser este vaso nas mãos de Cristo Jesus, o Senhor o purificara de todos os pecados, de todas as iniquidades, esquecendo para trás o que havia feito e assim continuando firme e forte com Cristo Jesus. Paulo pôde ter uma nova vida, não agora como um vaso esquecido ou apodrecido nos cantos, mas um vaso cheio do Espírito Santo, ornamentado por Cristo Jesus, e sendo o vaso em que pudesse estar agora não mais escondido, mas sim presente na vida de muita gente, em que duvidara até mesmo das palavras de Paulo e da circunstância em que Paulo levara o Evangelho de Cristo Jesus. Pois Paulo agora fora ornamentado e purificado. Conforme Atos capítulo 22, versículo 12 a 16, um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio me ver e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora que está esperando, levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Nós precisamos estar prontos a sermos purificados por Cristo Jesus e assim sermos um vaso ornamentado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo não somente tirou a podridão de sua vida, tirou a podridão de seu coração, mas também foi cheio do Espírito Santo. E a partir deste momento, o que havia nele não era mais a podridão e a corrupção, mas sim o amor, a graça e a misericórdia e o perdão de Cristo Jesus em seu coração. A religiosidade já não importava mais para ele. O que importava é o amor de Cristo Jesus o ter alcançado, e este amor precisava ser levado à multidão de pessoas em que ainda não o conheciam. Paulo, um vaso precioso, em que se deixara usar por Cristo Jesus e que demonstrou isso através de sua vida. E você? Como você se sente hoje? Um vaso quebrado, arrebentado, em que precisa de consertos, em que precisa ser arrumado, que precisa ser ornamentado pelo Espírito Santo de Deus? Não se deixe levar pela desgraça desta vida, mas se deixe levar por amor de Cristo Jesus,
para que você possa também ser um vaso escolhido por Deus. Que Deus te abençoe e que você possa realmente ser um vaso precioso nas mãos de Deus. Amém.